TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, boa tarde. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate deste sábado. Eu sou Hugo Petersen e começamos agora a edição deste dia 23 de agosto. E como de costume, o programa de sábado vai ser focado apenas nas entrevistas que aconteceram durante esta semana aqui no debate. Na edição de hoje, o diálogo vai ter o objetivo de destacar um projeto de lei contra casos de adulteração, de reforçar a pré-estreia de um documentário de um grande nome da música independente de Petrópolis e também de valorizar um tipo de terapia milenar. O Correio Petropolitano Debate está de volta e já estamos aqui ao vivo com o vereador Wesley Barreto, que vai conversar um pouco sobre um projeto de lei que foi aprovado recentemente aqui na Câmara dos Vereadores de Petrópolis. Boa tarde, Wesley, tudo bem? Hugo, boa tarde, um prazer estar aqui na TV Correio da Manhã. Obrigado aí pela recepção a você e a todos aqui da equipe também que fazem esse trabalho aqui excelente. Um prazer te receber aqui, é sempre bom a gente falar dos assuntos que estão acontecendo aqui na nossa cidade, sobre as leis. Realmente a gente tem que destacar todos os pontos da nossa sociedade. E hoje a gente veio conversar sobre um projeto de lei bem importante e que é um tema que está bem alto. Mas antes disso, antes da gente começar a nossa entrevista de fato, eu vou pedir para você se apresentar para o nosso público. Eu, Hugo, sou Wesley Barreto, sou petropolitano, gestor público, cristão, esposo da Camila, pai do Benjamin. E hoje a gente exerce essa missão que Deus nos deu, que é de servir a nossa cidade na Câmara Municipal, enquanto vereador, e a gente tem realizado um trabalho nesse primeiro mandato muito intenso, né? Ocupamos ali na Câmara Municipal espaços importantes, como a presidência da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, vice-presidência da Comissão de Educação, também faço parte da Comissão de Obras, então a gente tem desempenhado um papel legislativo ali na Câmara muito importante e, além disso, cumprindo ali também o meu papel enquanto parlamentar de fiscalizar, né, cobrar as ações do Executivo, propor projetos de lei e ações propositivas para a nossa cidade. Então a gente segue trabalhando bastante a serviço do povo. Perfeito. Vereador, hoje a gente veio conversar especificamente sobre o projeto de lei que foi aprovado recentemente, sobre a prevenção e também o enfrentamento à sexualização precoce das crianças e adolescentes. Você pode falar um pouco para a gente sobre esse projeto? Claro, Hugo, é importante dizer que isso é uma das pautas do nosso mandato, né? A defesa das crianças, dos adolescentes, foi proposta da minha campanha, que o nosso mandato estivesse ali na Câmara representando essa bandeira em defesa da inocência das crianças, dos direitos das crianças e adolescentes, e desde o início do mandato que a gente vem trabalhando essa pauta tão importante aqui para a cidade, né? Realizamos em maio uma audiência pública na Câmara Municipal, é importante a gente destacar isso, uma audiência pública em parceria com o Conselho Tutelar, onde nós tivemos diversos conselheiros tutelares, tivemos também representantes da assistência social, da Polícia Militar, Polícia Civil, Judiciário, diversos órgãos ali reunidos, né, em apoio às crianças e adolescentes. E dessa reunião, dessa audiência pública, nós ali estabelecemos uma rede de apoio para a nossa criançada aqui do município. Também elaboramos ali projetos para serem implementados na cidade. E o projeto de lei que nós protocolamos agora na Câmara Municipal já foi aprovado na Câmara Municipal. Para até aqui mostrar para as pessoas que estão nos acompanhando. É o projeto de lei este que foi aprovado, que é o desdobramento dessa audiência pública que ocorreu em maio para que a gente estivesse implementando políticas públicas de defesa das crianças e adolescentes contra a sexualização precoce, contra a adultização, que é o programa municipal, né, que estabelece aqui na nossa cidade um programa municipal de defesa das crianças e adolescentes, né, contra sexualização precoce, contra a adultização, e foi aprovado pela Câmara Municipal esse projeto de grande importância, e agora a gente conta com o prefeito Ingo Rames, que também é sensível a essa causa das crianças e adolescentes, para estar sancionando esse projeto. Um ponto até interessante da gente esclarecer é que, apesar desse assunto da adultização, da sexualização precoce das crianças e adolescentes estar muito em alta, depois que foi publicado aquele vídeo do youtuber Felca, que realmente mostrou um caso muito
grave, né? A gente pode dizer um exemplo muito grande do que está acontecendo. Esse projeto, todo esse movimento que você está realizando não é de agora, já é algo que estava sendo realizado antes, que aí parece até que é algo que acontecia, uma coisa gerou a outra, mas não, já era um projeto anterior que acabou que foi aprovado numa data próxima a tudo que aconteceu, não é mesmo? Inclusive até nessa audiência pública mesmo, eu quero destacar aqui que foi ali a oportunidade, né, de ser lançado nessa audiência pública pelo Conselho Tutelar, um dos conselheiros tutelares ali que teve a oportunidade de elaborar uma cartilha para ser divulgada nas escolas, nas repartições públicas, nas comunidades, uma cartilha de educação e orientação para o combate à exploração e abuso das crianças, né? Então, realmente é um trabalho que já vem sendo desenvolvido, e esse projeto ele vem para reforçar. Nós sabemos que tudo isso já é garantido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, mas quanto mais mecanismos, Hugo, para a gente combater isso, é de suma importância, e esse projeto de lei municipal regulamenta essa política pública a nível municipal aqui na nossa cidade. Sem a menor dúvida. E eu queria te perguntar, o projeto já foi aprovado, agora está para sanção do Executivo. E eu queria te perguntar, se sancionado, como que esse programa vai funcionar? É isso, e até falar aqui também acerca dessa questão que você mencionou, né, que teve essa reverberação agora devido ao vídeo do influenciador, do Felca, né, um vídeo que mostrou ali a realidade que a gente vive hoje no Brasil, né, esse ataque às nossas crianças. A gente percebeu ali pessoas que estavam utilizando da imagem de crianças, né, realizando conteúdos ali que influenciavam a erotização das crianças para monetizar, né, recursos em cima dessas crianças. Então, realmente uma exploração infantil que estava ocorrendo ali. Esse tema aflorou aqui na nossa cidade. O projeto de lei aqui no município foi aprovado, esse projeto da nossa autoria, e o intuito do projeto é a gente realizar campanhas de conscientização, de educação, tá educando os profissionais da rede pública municipal, seja das escolas, da área de saúde, da assistência social, a estar lidando em situações como essa, como combater, como denunciar, como a gente prevenir, como a gente enfrentar esse problema de pessoas que tentam utilizar das nossas crianças para estar sexualizando, para estar realizando até atos pedófilos, muitas das vezes está colocando as nossas crianças em situações vulneráveis. Então esse projeto ele vai estar agindo em algumas frentes, nessa frente de orientação, de educação, de conscientização, que é muito importante a gente educar a população a como combater isso. Também vai estar agindo na frente de acolhimento, né, dessas crianças que muitas das vezes são vítimas, né, como a gente pode estar acolhendo, como a gente pode estar dando ali um suporte psicológico, assistencial, que a gente tenha essas frentes de trabalho. E também realizando uma semana aqui no município, que será a Semana de Prevenção e Combate à Erotização, à Sexualização das nossas crianças. É uma semana que vai ocorrer no nosso município com diversos projetos, palestras, eventos, ações para estar combatendo isso. E um ponto muito importante é justamente essa preparação de todos os campos da sociedade, não é mesmo? Porque tem que preparar, claro, as crianças para ensinar elas a identificarem, como você mesmo falou da cartilha, é um ponto importantíssimo também. Só que a gente precisa também preparar o restante da população, realmente para as pessoas poderem identificar, as pessoas poderem denunciarem realmente situações quando identificadas. E a questão do acolhimento também é essencial, né? Porque a criança pode ter sofrido com isso, então realmente precisa que os profissionais das diferentes áreas do nosso município estejam realmente preparados para receberem e conseguirem dar esse apoio a essas crianças que passaram por situações terríveis, não é mesmo? É perfeito, realmente essas crianças que passam por essas situações precisam de acolhimento, precisam de apoio psicológico, emocional, e a gente precisa de pessoas capacitadas, preparadas para prover esse apoio para as crianças e para as famílias também, porque as famílias acabam sofrendo muito, né? E além da questão do acolhimento, né, do apoio para as vítimas, a gente precisa também penalizar, né, esses abusadores, essas pessoas que praticam esses atos criminosos. Então, em relação a esse projeto, nós estamos criando uma rede de apoio institucionalizada, né, em parceria Câmara Municipal, Conselho Tutelar, Prefeitura de Petrópolis, a partir da Secretaria de Saúde, Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Segurança e Ordem Pública, Ministério Público, né, Polícia Militar, diversos órgãos em parceria, realizando uma rede de apoio institucionalizada para combater isso, que também é importante a gente combater, penalizando, né, e punindo esses agressores às nossas crianças. Perfeito, realmente é um projeto que está agindo em várias frentes
para justamente conseguir o melhor para a nossa sociedade, conseguir o melhor para nossas crianças e adolescentes que realmente podem passar ou para que não passem por situações como essa. E um ponto que você destacou no iniciozinho que eu queria retornar é que muitos desses direitos, muitas dessas questões já são garantidas no ECA, né, no Instituto da Criança e do Adolescente. Mas como você mesmo destacou, é muito importante que quanto mais serviços, quanto mais programas existam, maior a chance das coisas realmente serem garantidas, não é mesmo? Com certeza, o ECA tem um papel fundamental, primordial na sociedade, a nível Brasil, de garantir os direitos das crianças e adolescentes. Para isso nós temos também os conselheiros tutelares, né? Em Petrópolis nós temos o Conselho Tutelar na região aqui do 1º Distrito, temos também na região do 2º Distrito, 3º Distrito, né? Diversos conselheiros tutelares, 15 conselheiros atuando aí, a gente sabe, com responsabilidade, mas enquanto vereador também tem esse papel de fiscalizar, de cobrar para que o ECA possa valer, para que seja efetivo de fato essa lei esteja acontecendo, esteja funcionando. Para que as leis aconteçam de fato, a gente precisa que a Câmara Municipal fiscalize, né, que os vereadores fiscalizem, que a nível Estado os deputados fiscalizem, a nível Brasil os deputados federais também estejam ativos. Então, estou cumprindo meu papel enquanto parlamentar, que é fiscalizar e cobrar para que o ECA realmente seja garantido para as nossas crianças, né? E essa lei municipal vem para reforçar como ainda mais um mecanismo de eficácia para garantir os direitos das crianças e adolescentes e principalmente combater esse mal que tenta afligir as nossas crianças, através de conteúdos, através de vídeos, através de interações, né, de roupas, de músicas, danças, que muitas das vezes estão sexualizando e adultizando as nossas crianças. Então estamos com todos esses mecanismos para estar combatendo isso e resguardando as crianças, porque as crianças que são atingidas por atitudes como essa têm o seu emocional abalado, né? O seu psicológico, o seu físico, a sua formação, a sua identidade, a sua formação enquanto cidadão, enquanto pessoa. E a gente precisa resguardar essa inocência, eu acredito que é um dever de cada um de nós. Perfeito. E como você mesmo destacou, esse trabalho de fiscalização dos vereadores, deputados é muito importante e reforçando, né, já disse, mas é importante reforçar também a participação da população. Participação da população quando vier algo diferente, realmente fazer uma denúncia, procurar saber, conversar com essa criança, conversar com um responsável que esteja próximo, porque realmente é um papel muito importante, um problema muito urgente, que se torna cada vez mais urgente, cada vez mais presente na nossa sociedade e que realmente a gente precisa dessa integração, dessa união da sociedade para justamente fazer esse combate. Vereador, tem mais algum ponto que você queira destacar sobre esse projeto de lei ou sobre o programa? O que eu quero destacar aqui sobre o programa é que eu quero me colocar aqui à disposição das famílias petropolitanas, das crianças, dos adolescentes, para que a gente possa juntos combater esse mal que assola a nossa sociedade, as crianças, os adolescentes, e dizer que é um programa de suma importância para a nossa sociedade, né? Em breve, se Deus quiser, a gente vai ver isso acontecendo na prática e a gente reduzir esses índices. Essa que eu vejo que é a importância, a gente reduzir os índices de crianças atacadas por essas ideologias, por essas atitudes malignas, né? E resguardar a criançada que a criançada merece, né? A criançada é o presente, é o futuro também, e para a gente garantir uma formação de qualidade, um bem-estar de qualidade, uma educação, uma assistência social, a gente precisa, de fato, fazer esse programa, esse projeto de lei acontecer, e eu estarei lá na Câmara lutando para que, de fato, esse projeto saia do papel, né, junto à Prefeitura ali, cobrando os órgãos responsáveis também para estar executando esse projeto de lei que foi aprovado pela Câmara Municipal e agora contamos com o apoio do prefeito Ingo Rames sancionando. Acredito que ele vai sancionar porque também é uma causa que é sensível ao prefeito. A gente vê o prefeito aí percorrendo as escolas, preocupado com as crianças, né, os hospitais, sempre dando esse apoio, esse auxílio. Então, creio que é um projeto que será aprovado. Eu quero destacar aqui para a população, Hugo, para contar comigo, contar com o meu mandato, qualquer questão, qualquer situação envolvendo as crianças, os adolescentes, as famílias petropolitanas, eu estou à disposição, podem acionar o nosso gabinete e o nosso mandato que está a serviço do povo. Perfeito, vereador. Te agradecia muito por esse bate-papo, por essa conversa tão importante sobre esse projeto essencial para a nossa sociedade. Foi um prazer te receber aqui no Correio Petropolitano Debate. Prazer foi meu. Tá tudo de bom aí. Obrigado pelo espaço aqui. Não é jornalismo.
jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Correio Petropolitano Debate está de volta e já estamos aqui ao vivo com Guilherme Barcelos, que vai conversar um pouco com a gente sobre a pré-estreia de um filme, a pré-estreia de um documentário que vai acontecer aqui em Petrópolis. Tudo bem, Guilherme? Boa tarde. Boa tarde, tudo bom, Hugo? Então, prazer te receber aqui, um prazer a gente comentar sobre cultura aqui, a gente conversar sobre esse assunto bem interessante, essa pré-estreia tão legal. Mas antes da gente começar de fato a nossa entrevista, vou pedir para você se apresentar para o nosso público. Me chamo Guilherme Barcelos, sou produtor cultural, né? Sou conselheiro municipal de cultura na cadeira de cultura de rua e estou aí na produção já há mais de 20 anos, né? Muito na área do hip hop, mas produzo também outras artes. Já fizemos um filme sobre o hip hop, né? Que se chama Hip Hop Sergo, Resistência Cultural na Cidade Imperial, e agora estamos produzindo esse filme sobre o Bira Rasta, um grande personagem da cultura petropolitana. Perfeito, Guilherme. Hoje a gente veio conversar justamente sobre esse novo documentário, sobre essa pré-estreia mais especificamente. Mas antes da gente falar da pré-estreia, vamos falar do documentário em si. O nome do documentário é Eu Sou a Onda, né? Um nome bem interessante. Pedi para você falar um pouco pra gente sobre esse documentário. Não, então, o filme é Bira Rasta, né? Eu Sou a Onda. A gente pegou esse nome muito porque ele tinha uma clássica frase que ele falava: eu não tiro onda, eu sou a onda, né? E aí a gente pegou dentro dessa frase porque eu acho que revela muito a pessoa que era o Bira, né? Não sei, para quem conheceu, o Bira era um cara extrovertido, um cara que estava sempre tocando, sempre feliz, né? E tão bem desapegado com as coisas. Acho que no documentário vamos falar muito. E essa questão aí também dessa tirada, eu sou a onda, né? Eu não tiro onda, mas também assim, de que também leveza, né? Não é querendo ser melhor do que ninguém, pelo contrário. Perfeito. E até te perguntar, porque apesar de ser um nome conhecido no meio, te perguntar justamente quem foi o Bira Rasta, poder conversar um pouco. Não precisa entregar tudo, porque senão vai entregar o documentário, mas só comentar quem foi ele. O Bira Rasta foi um grande compositor de reggae nacional, entendeu? Ele chegou a ter assim um grande sucesso para fora de Petrópolis, inclusive, né? Ele nasce na Baixada em Rio Bonito, depois vem para Petrópolis, se estabelece aqui. É um grande compositor que foi valorizado por várias pessoas, e aí o documentário vai falar muito sobre isso,
mas tocou com gente grande, teve em gravadoras, né? Teve muitas oportunidades aí, faz sucesso do Rio a Porto Alegre, em outros lugares também. Então, um cara que assim, teve o seu lastro, que tinha tudo para estourar, mas também o documentário vai falar um pouco, por que não? A gente não pode entregar, né? A pré-estreia já vai acontecer, então daqui a pouquinho já vão saber, mas ainda não, tem que manter o sigilo ali, sem spoiler, né? A gente está falando de filme, então a gente vai falar sem spoiler. Mas eu queria te perguntar, pra gente não falar da história do filme, que você já comentou, a gente não pode entregar tudo, queria que você comentasse um pouco com a gente sobre como é que foi fazer esse filme, como é que foi fazer esse documentário. Então, lá na lei Paulo Gustavo, né? Quando teve a questão toda da pandemia e tudo mais, teve a Lei Paulo Gustavo de apoio principalmente ao cinema, ao audiovisual, né? Até com o Fundo Setorial do Audiovisual. E nisso a gente escreve um projeto para a gente... Eu tive a ideia, né, de escrever um projeto sobre esse grande artista. Fazia 10 anos que ele nos deixou. E eu conversando um dia, pensei, cara, temos que contar essa história. Esse é um cara, um personagem único, tá ligado? Importante para a cultura petropolitana, para essa cultura independente, para essa cultura do artista independente, do cara que compõe, né? Então, falei com a família dele, né? Com o filho, mais precisamente com o filho, o Adara Rodrigues, que canta, né? Leva a banda do pai dele, o Alma Reggae, a primeira banda do pai dele, o nome por aí ainda. E ele falou, cara, fica à vontade para fazer. E aí daí foi a ideia. Chamei o Gregory Bastos, né, um grande cara do nosso audiovisual. Ele faz tudo, inclusive é o diretor do filme. É um dos primeiros filmes que ele está dirigindo, o cara que está sempre por trás da câmera. Então ele é câmera, ele é diretor de fotografia, ele é editor, dos melhores que a gente tem na cidade. É um parceiro de longa data também, já tinham feito o Hip Hop Serra, Resistência Cultural na Cidade Imperial com ele. E aí eu chamei também o Marcelo Moraes, né, o Locemar, né, MC, a Cristiane Monteiro e o Leandro Corinto, um roteirista, para fazer o roteiro, né, ajudar no argumento, no roteiro. O Leandro foi um cara fundamental, porque é um cara que tem muito conhecimento técnico também na área do cinema, né, e foi um cara que ajudou. Então a gente montou um bom time, daí partiu para a produção, para colher as histórias, colher o material todo. Aí conseguimos, né, passamos no edital da Lei Paulo Gustavo, captamos o recurso para poder produzir o filme, né? Que aí que começa, né? Agora tem que ter, e aí a gente conseguiu, graças a Deus, e estamos aí fazendo essa pré-estreia agora. Perfeito. Fico muito feliz em saber que realmente conseguiram esses editais, porque realmente é muito importante contar essas diferentes histórias que a gente tem da nossa cultura. A gente pode falar da nossa cultura nacional, mas a gente tem que valorizar também a nossa cultura petropolitana, né? Um nome, como você disse, um nome importante aqui dessa cultura, desse nicho petropolitano específico, e essa arte independente que é tão importante, conta tanto sobre a identidade realmente da nossa cidade. E você que está envolvido desde o início do projeto, realmente participou, veio desde lá do início da ideia, surgiu com a ideia até o momento. Como é que você vê esse documentário? Qual é o seu sentimento vendo esse documentário agora pronto? Cara, é realmente, assim, primeiro uma grande satisfação, né, enorme, e gratidão também, né, de conseguir botar em 25 minutos, né, uma história tão rica. A gente fica pensando, pô, tinha que ter mais tempo, né? Mas difícil, né, fazer um longa, e também já tem outros, hoje em dia é até difícil, né, as pessoas assistirem um longa documentário. Mas a gente vai pensando aí também de outros projetos que a gente possa fazer para absorver tudo que a gente... Reunimos muito material, né? Conseguimos, assim, vários materiais antigos, de tempos antigos do Bira, né? E depois que tu faz a produção, começa a sair, aparece mais gente falando, eu tinha tal coisa, então vai aparecendo mais coisa. E aí dá vontade até de continuar pensando aí em outras condições de continuar botando esse nome em voga, porque o Bira realmente se mostrou um cara fantástico. E a gente também conseguiu, assim, grandes parceiros, gente que vai dando entrevista. Então temos aí personalidades que vão dar entrevista. O Serginho Meriti, para quem não conhece, um grande compositor do samba brasileiro, dá entrevista pra gente no documentário, né? Então, o cara que, compôs Deixa a Vida Me Levar, Gira Giô, Clareou, um dos maiores compositores de samba do Brasil hoje. E é um dos entrevistados do documentário porque foi parceiro do Bira, e aí as pessoas vão ver ele falando sobre isso. Inclusive com música sua para o Bira. Isso é algo bem interessante. Nunca saiu. Isso que vai ter no documentário, que só vai ouvir lá. Então realmente é uma oportunidade.
tanto de conhecer um pouco dessas interações do Bira com grandes nomes da música, como você está falando. Tu falou de alguns sambas dos mais icônicos que a gente tem no nosso país. Então, realmente, são entrevistas que já seriam relevantes por se tratar de quem se trata, mas ainda mais levando em consideração quem também são essas pessoas com quem que ele convivia. E agora, a gente já falou bastante do documentário em si, a gente já pode falar dessa pré-estreia que vai acontecer. A nossa entrevista está sendo hoje no dia 20 e a entrevista está sendo no dia 19 e amanhã já acontece essa pré-estreia, não é mesmo? Não, hoje dia 20, a pré-estreia hoje, às 8 horas da noite, no Cine Max Barhaus. Pegar o ingresso 1 hora de antecedência, está lá liberado para quem quiser ir, temos alguns convidados e a gente vai, espero que tá com a casa cheia, né, porque é um ser que tem muita gente procurando, inclusive falando, pô, como é que vai ser, porque conhecer o Bira tem um carinho, um afeto e quer conhecer um pouco mais, ver o que a gente botou na telona, né. E ainda é bom de destacar que vai ser uma pré-estreia gratuita, não é mesmo? As pessoas vão realmente resgatar o ingresso e elas podem gratuitamente prestigiar. E é uma pré-estreia, né? O filme ainda não vai ser lançado, o documentário não vai ser lançado. É realmente uma oportunidade única nesse momento e depois só mais pra frente. Exatamente. A gente está aí fazendo essa pré-estreia, tem a questão dos editais que a gente passou. A gente passou na Lei Paulo Gustavo do Estado do Rio de Janeiro, né? Estadual. E aí a gente está fazendo as pré-estreias, fizemos em Rio Bonito, em Itaboraí, estamos fazendo agora em Petrópolis. E aí estamos concorrendo aos festivais de cinema do Brasil todo. Estamos botando o filme para colocar os festivais, até internacionais estamos atrás. Temos aí um pessoal fazendo a distribuição dele para a gente conseguir levar o nome do Bira Rasta e levar esse projeto para o mundo inteiro que for, porque realmente merece, um projeto está bonito, o filme está bonito, e quem quiser curtir, uma oportunidade não única, porque daqui mais para frente a gente vai espero fazer muitas exibições no Brasil inteiro e nesses festivais também, mas a princípio é essa que a gente tem oportunidade de assistir agora. Nesse momento, a oportunidade mais próxima é justamente hoje, dia 20, realmente para quem puder ver, quem puder prestigiar, quem não só puder, né? Quem quiser também, porque vai ser uma grande oportunidade. A gente está aqui destacando realmente vários pontos e vai ser algo bem interessante. Guilherme, tem algum ponto a mais que você queria destacar, tanto sobre o documentário, sobre a pré-estreia ou sobre a arte petropolitana? Não, então, falar que a gente teve um esforço, inclusive, de fazer uma música, tema do filme, né? Uma música própria, né? Produzimos uma música, então tem uma trilha sonora original do filme, que o Lucemar, Marcelo Moraes, foi um dos produtores, junto com o Guilherme Mota e o Bernie B, Bernardo Passos, artistas aqui de Petrópolis, que fizeram uma trilha sonora bem legal. Temos músicas inéditas do Bira que nunca foram lançadas também no filme e imagens que também nunca foram vistas por aí, então vale a pena curtir. Quem conheceu o Bira, quem não conheceu, venha conhecer essa história também de um dos maiores compositores que essa cidade teve. Perfeito, Guilherme. Então, eu já tinha destacado uma vez que era uma oportunidade, mas se torna cada vez mais uma oportunidade única realmente, uma oportunidade única nesse momento, sempre destacando isso, que a história já seria interessante, os relatos seriam interessantes, mas conhecer sobre mais da música, coisas que nunca foram lançadas, valoriza ainda mais esse trabalho, valoriza mais esse filme documentário. Guilherme, muito obrigado por ter comparecido aqui no nosso programa. É um prazer conversar sobre esse grande nome, poder também conversar sobre a cultura petropolitana. Beleza, grato, prazer aí estar aí com todos e espero vocês lá hoje, às 8 horas no Cine Barhaus, Cinemax Barhaus. Perfeito, gente. Então, só pra gente reforçar, então hoje, 8 horas da noite, chegar mais ou menos 1 hora antes para conseguir pegar os ingressos. Ingressos que são gratuitos para acompanhar essa pré-estreia que vai ser bem legal. Jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds.
Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Petrópolis, uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. O Correio Petropolitano Debate está de volta e já estamos aqui ao vivo com o Léo, que vai conversar um pouco com a gente sobre um assunto bem interessante, uma terapia milenar indiana. Boa tarde, Léo, tudo bem? Boa tarde, obrigado pelo convite. Um prazer te receber aqui. Antes da gente, enfim, começar a conversar de verdade sobre essa terapia, sobre essas técnicas bem diferentes, bem fora da curva aqui para os nossos padrões ocidentais, eu queria que você se apresentasse para o nosso público. Claro. Eu sou o Léo, especialista em Ayurveda. Eu conheci o Ayurveda em 96, entre 96 e 98, direto no ashram indiano. E depois disso eu só me especializei. Aí mais recente, quando o Ayurveda entrou no SUS, né, que faz parte das terapias integrativas do SUS, ele também começou a ter mais estudos, né? Então, por exemplo, começou a ter a faculdade, começou a ter pós-graduação, e aí também eu fiz as faculdades que tem que fazer, a pós-graduação. Mas foi em média 1 a 2 anos dentro de um ashram indiano mesmo, vivendo o Ayurveda. Aí depois eu fui me especializando. Então, para a gente poder começar, para o nosso público poder entender, você pode explicar o que é o Ayurveda? A Ayurveda é a primeira terapia conhecida do mundo. Antes houve as tábuas sumérias, né? Mas as tábuas sumérias não eram um sistema de medicina, um sistema de saúde. Ela fazia parte e era muito raso. Aí o Ayurveda é muito mais complexo, né? Então ele é conhecido hoje pela humanidade como o primeiro sistema de saúde do mundo mesmo. E ele é usado até hoje, por exemplo, o jejum é do Ayurveda, e milhões de outras terapias, por exemplo, os óleos vegetais é do Ayurveda, as sopas é do Ayurveda. Então, a parte da preocupação com a digestão para a nossa saúde, tanto física quanto mental, é do Ayurveda, e esses conhecimentos têm mais de 5.000 anos. É um tópico bem interessante e a gente pode perceber que outras coisas, outros tópicos da medicina foram baseados nele, né? Aquele negócio, você vai aprimorando certos tópicos, você vai buscando diferentes referências. Exatamente. E muitas coisas que a gente usa até hoje, como você mesmo citou, Léo, são coisas que vieram daí e são efetivas até a nossa modernidade. Para você ver, o jejum foi falado antes, aí depois na Bíblia foi repetido e afirmado, aí depois de muito tempo. Agora, a medicina moderna ainda, os médicos indicam, é claro, sempre com acompanhamento, né? Mas é uma terapia de cura, né? De reparação e até mesmo de rejuvenescimento. É algo bem interessante mesmo. Antes da gente começar a gente continuar, na realidade, falando sobre essas técnicas específicas, queria que você contasse um pouco sobre você também. Como é que surgiu essa curiosidade, como é que você entrou nessa carreira? Então, não era carreira para mim, né? Eu comecei mesmo curiosidade.
E só que daí depois eu tive, já depois de já formado, já conhecendo, como o Ayurveda ele tem um sistema de saúde que é totalmente diferente do que a gente segue hoje, né? Do que a maioria das pessoas seguem hoje, aí eu fui atrás desse conhecimento. Só que eu não colocava em prática. Aí, determinado dia, eu tive um zumbido do ouvido, assim, um zumbido muito forte, que é conhecido como síndrome de Meniere. E aí eu quase enlouqueci, aí eu ia nos médicos, os médicos falavam assim, toma um remedinho, toma outro, só que não adiantava. Aí eu falei, gente, eu conheço o Ayurveda, né? Eu falei assim, eu vou agora fazer o Ayurveda, porque eu não aguento mais, eu não consigo dormir, eu não consigo... E aí, como eu já conhecia, mas eu era teimoso, sabe aquela pessoa que preciso ver para crer? Eu falei, eu vou colocar o Ayurveda em prática na minha vida, porque eu nunca tinha colocado, e isso já faz muitos anos, né? Coloquei em prática, em 2 semanas o zumbido desapareceu. Eu falei, gente, é isso. Aí tudo na minha vida começou a melhorar, eu comecei a colocar o Ayurveda em prática, aí comecei a tratar as pessoas que eu conhecia. Aí aí começaram as faculdades, que eu fiz as faculdades, eu fiz a pós-graduação, sou pós-graduado em medicina ayurvédica, atualmente, né? Mas a formação mesmo base, o que eu queria dizer, é a formação raiz do Ayurveda. Porque o Ayurveda depois foi traduzido para inglês, para depois para o português, então assim, se perdeu muito. Então essas faculdades, pós-graduação, são maravilhosas, mas o conhecimento do Ayurveda é o conhecimento raiz, milenar, que normalmente vem das famílias detentoras dos conhecimentos védicos, né? Que são os Vedas, né? Que são os primeiros tratados, né? Tem o Rig Veda, o Atharva Veda. Então, existe uma grande diferença, mas já a medicina moderna também é maravilhosa e sempre a gente tem que aliar. Então é o que eu falo, eu procuro trazer o conhecimento milenar de verdade para hoje, né? Para as pessoas conseguirem seguir, porque senão fica muito difícil também, né? Para mim foi difícil, eu já tinha aprendido e demorei anos, tive que ter uma doença, e a medicina moderna não consegui resolver, eu consegui resolver com a Ayurveda para eu mesmo começar a fazer. Então, realmente eu entendo que é difícil a gente ter esse pontapé inicial, a gente precisa realmente passar por algo que faça a gente cair na real. Ter aquele estalo realmente. Que nós somos naturais, feitos da natureza, que dentro da gente tem terra, né? Tem uma substância que já é comprovado que tem na gente. Então, por isso que o Ayurveda trata através dos 5 elementos, né? Que é água, terra, fogo, ar e éter. Então, é essa a grande diferença. Um tópico bem interessante que você destacou é justamente que você vivenciou algo que realmente deu o estalo, deu aquela mexida na sua vida para você realmente começar a colocar em prática, mesmo que indiretamente, mas depois foi algo que foi se desenvolvendo. Exato. E eu queria te perguntar, você falou bastante sobre a questão das faculdades e também do ensino raiz, né? Como você mesmo disse, para ficar mais fácil de entender o ensino raiz. Como é que foi aquele momento seu na Índia, realmente aprendendo sobre? Olha, a Índia, ela atualmente é muito poluída, ar poluído, água poluída, é tudo muito poluído, né? E tem Rishikesh, que é um lugar muito central ali, que é muito turístico, que todo mundo vai para a Índia. Lá o Ayurveda é muito comercial, então as pessoas tiveram que inventar coisas do Ayurveda para as pessoas, os turistas, comprarem a ideia. Porque as terapias do Ayurveda normalmente é com óleo vegetal, pós, elas fazem uma sujeira, sabe? Então é uma coisa mais antiga mesmo. Então eles foram retirando alguma coisinha, colocando outra, e aí eu percebi que o próprio Ayurveda, ele se modernizou muito, e aí perdeu muito, né? E aí eu fui atrás desse conhecimento mais raiz mesmo. Então, todo mundo pergunta, que foi uma ótima pergunta que você me fez, agora que eu vou conseguir explicar direitinho. O Ayurveda, ele indica você conhecer a sua alimentação local, de onde você vive. De nada adianta você conhecer a alimentação da Índia, o clima da Índia, a água da Índia, o ar da Índia, se você vive no Brasil. Então você precisa conhecer a sua alimentação. Esses são ensinamentos do Ayurveda. A gente precisa se alimentar com os produtos locais e conhecer a temperatura para a gente, em cada estação, ter um tipo de alimentação e um tipo de estilo de vida. Então, por isso que dentro do Ayurveda a gente tem a Dinacharya, que é a nossa rotina diária, e a Ritucharya, que é a rotina sazonal. Então, como a gente vai viver no inverno, no verão, no país e na cidade onde a gente vive. Por exemplo, o Brasil é um continente, né? Praticamente, é muito enorme, é muito grande.
Então a gente precisa saber, você está no Nordeste, qual é o clima do Nordeste, qual é a alimentação do Nordeste? É essa alimentação e é esse clima que é a sua medicina, não é o da Índia. Então foi isso que eu tive que buscar longe para depois voltar, porque não adianta, muita gente fala para mim, mas e a Índia? Eu falo, e a sua cidade? E a sua alimentação? Você já conheceu o produtor local? Você compra alimentos sem embalagem? Você se alimenta naturalmente? Porque não adianta eu te falar de Ashwagandha, de Amla, dessas medicinas indianas, se você está no Brasil, que a gente tem a pitanga, que a gente tem a banana, que são riquíssimas e que são maravilhosas para a gente, né? Então é muito importante a vivência do Ayurveda, a raiz desse conhecimento é muito importante. Mas o Ayurveda, o principal objetivo do Ayurveda é tratar a maioria das pessoas. Então a maioria das pessoas não vão ter esse conhecimento da Índia, de um ashram indiano, não vão ter. O que elas conseguem ter é o conhecimento da sua alimentação local, de onde você vive, do clima que você... Então se observe o local que você vive e a alimentação local que nasce aí onde você nasceu, onde você vive. Essa é a sua verdadeira medicina e essa é a fonte principal do Ayurveda. Além do outro ensinamento do Ayurveda, que é a nossa digestão. Então, tudo começa na nossa digestão. Problemas mentais, problemas físicos, tomem sempre cuidado com a digestão. A nossa digestão, tudo começa ali. Se você não consegue digerir direito aqui, ele manda uma informação aqui para cima. Eu não sou capaz de digerir, eu não estou conseguindo digerir, eu sou incapaz. E aí as pessoas começam a ter, eu sou depressivo, são mensagens que o corpo manda. Então, se você tem uma ótima digestão, ele já manda, olha como eu sou capaz, olha como eu digeri isso aqui rapidinho. E a pessoa começa a ter uma mente mais desperta. Então é isso que o Ayurveda sai na frente de todas as outras medicinas há 5.000 anos. E é isso que eu acho fantástico. E eu divulgo tudo isso no Portal Ayurveda, que é um Instagram que eu tenho, @portalayurveda. Então segue lá todo mundo, que daí lá tem, são mais de 1.000 postagens. Eu também cataloguei muitas plantas cariocas, ou plantas nativas daqui do Rio, porque eu também morei no Rio, né? Atualmente eu moro em Petrópolis, mas eu também morei bastante no Rio. Então eu cataloguei muitas plantas que estão lá exatamente como devem ser usadas e para que serve. Plantas naturais que às vezes nascem na nossa calçada. É realmente um tópico bem interessante e mais interessante eu ainda diria a questão justamente dessa adaptação à vivência local, porque não adianta ter uma base e querer que todo mundo siga uma base, sendo que não é a realidade, não tem como, é algo que literalmente é impraticável se for ser feito. E eu queria te perguntar, Léo, para a gente poder já ir finalizando, como é que está sendo a aceitação da população em si com esse tipo diferente, com esses costumes diferentes? Então, eu quando morei fora, eu morei nos Estados Unidos, Argentina, um monte de lugar, Colômbia, e o Ayurveda nesses locais, eu sempre trabalhei mais pela parte de rejuvenescimento. Então, as pessoas sempre buscaram o Ayurveda através do rejuvenescimento, que é a Rasayana, né? Que é um tópico que chama Rasayana, que é o nosso rejuvenescimento. E foi isso que eu sempre fiz, rejuvenescimento, porque eu morava fora. Quando eu cheguei no Brasil, que eu comecei a atender, eu fui para o rejuvenescimento, como eu sempre fiz, né? Eu falei, é a mesma coisa. Só que aí começou a aparecer gente com doenças mesmo, né? E precisando de cura mesmo, de atenção mesmo, reparação, né? Eu não gosto de falar essa palavra cura, né? Mas reparação mesmo, atenção, entendimento, eu percebi isso. E aí começaram as pessoas uma me indicar a outra. E aí problemas sérios de saúde, que eu não vou falar, né, na televisão, mas problemas sérios de saúde começaram a aparecer e serem tratados de maneira natural, com ensinamentos do Ayurveda, porque o Ayurveda não fala sobre doença. A gente fala sobre desequilíbrio. Então a gente procura o desequilíbrio da natureza que está acontecendo através de um diagnóstico, né? Por exemplo, o Nadi Pariksha, ou da língua, alguns desses diagnósticos, olhando também a gente consegue, perguntando através da anamnese. E aí começaram a aparecer as pessoas doentes realmente, e indicando, e começaram a me indicar. Aí eu falei, gente, aí foi quando eu peguei um consultório e comecei a consultar mesmo, né, as pessoas com doenças. Então eu comecei no Ayurveda assim, a trabalhar com rejuvenescimento, Estados Unidos, Colômbia, Argentina, que era onde as pessoas procuravam isso, né, e tudo ótimo, tudo certo, né.
e que um conversa com o outro, porque tudo ali está na base da digestão, né? Só que daí a gente vai vendo cada pessoa, qual desequilíbrio ela tá, a gente faz um bom diagnóstico e a gente consegue tratar tanto a doença ou o rejuvenescimento. É claro, tem um rejuvenescimento mais externo que a gente faz, mas também tem um rejuvenescimento através da alimentação, como eu falei no começo, do jejum ou através de alimentos. A gente primeiro desintoxica para depois nutrir, e tudo com alimentação natural. Então, eu acho que é isso que o Ayurveda sai na frente e por isso que foi o sucesso das pessoas. Porque, assim, tem algumas pessoas no Brasil que fazem o Nadi Pariksha, que é o diagnóstico de pulso, né? Assim, ele já tem no YouTube, então tem gente que faz porque assistiu no YouTube, né? Mas pessoas mesmo, com base, morando anos, né, com uma família védica mesmo, não são muitas no Brasil. Então as pessoas ficam surpresas como é certeiro o diagnóstico, porque são os seus canais de energia falando comigo através do pulso. E isso foi me passado pelo meu guru. Então isso é muito sutil, entendeu? Tem que ser muito sutil assim para conseguir pegar isso e demora anos. O meu guru falava, no mínimo 10 anos de teste para você conseguir diagnosticar outra pessoa. É muito tempo. Então não é assistindo um vídeo você conseguir diagnosticar. Mas é sempre o começo. Então comece, que aí um dia todo mundo vai conseguir pegar no pulso, vai conseguir fazer o seu autodiagnóstico, que é essencial, para conseguir saber, será que hoje eu tomo chá de erva doce ou de boldo? Será que hoje eu janto sopa ou será que eu faço um legume grelhado? Será que eu uso hoje um temperinho mais picante ou um temperinho mais leve? Porque isso é a nossa medicina, ou deveria ser, ou já como era, né? Depois Perfeito. A gente vai mudando. Perfeito. E Léo, só para a gente poder finalizar, tem mais algum tópico que você queria destacar sobre essa medicina ayurvédica? Que as pessoas se observem mais, saibam que todo mundo tem defeito, o Ayurveda mesmo é dual, pode ser bom, como se não for utilizado corretamente, pode prejudicar. O mundo inteiro é assim, você é assim, as plantas são assim, não usadas direito, elas podem ser tóxicas. Então isso traz uma paz pra gente, porque todo mundo busca a perfeição, todo mundo busca, e o Ayurveda ensina que não é assim. A diversidade, o que seria do certo se não fosse o errado, né? Então o Ayurveda ensina isso, então a gente precisa ter um pouco mais de paz, tranquilidade, porque só tendo paz e tranquilidade a gente consegue se observar e observar o local que a gente vive. Para poder colocar uma blusa quando for sair de casa e tiver frio, para poder tomar um chá, para poder fazer um escalda-pés quando o seu corpo estiver sentindo frio, para não deixar as doenças chegarem. Sempre se cuide antes delas chegarem, porque depois que chega fica um pouquinho mais difícil de eliminá-las. Perfeito, Léo. Então eu vou te agradecer muito por ter comparecido aqui no nosso programa, por esse bate-papo, tópico bem interessante mesmo. Obrigado. Prazerzão te receber aqui. Prazer é todo meu. E, gente, agora eu vou encerrar a nossa entrevista e também a nossa edição de hoje do Correio Petropolitano Debate. Até a próxima. TVC, a TV do Correio da Manhã.